Instituto Professor Calazans. PIT. Este é o nosso assunto de hoje. Mais importante do que o PIT, que é um assunto muito importante, você já deve conhecer esse assunto, tendo assistido às nossas aulas e até mesmo acessado o material didático. Nós não vamos aqui dar aula de PIT. Vou fazer uma abordagem muito interessante sobre um PIT. E o nosso bate-papo é analisando o PIT. No site do Professor Calazans, nós temos gratuitamente várias sessões. Uma delas é analisando o PIT. Ou seja, nós vamos pegar alguns pitches, algumas apresentações de empreendedores e vamos fazer a análise de um tópico específico. E hoje nós vamos analisar o pitch de Sara Blakely, uma empreendedora norte-americana que teve grande sucesso, e um ponto importante no início da sua carreira foi quando ela fez a apresentação de um pitch para uma investidora. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no Sampacast, Lapa, Centro, região metropolitana de São Paulo, Vila Romana, com apoio técnico de Rafael e Thaís. Analisando o pitch, você pode acessar o nosso canal, ou melhor, o nosso site, e ali você vai ver vários pitches e o que é que nós vamos comentar sobre eles. O nosso bate-papo aqui hoje, rapidamente, sem contar toda a história de Sara Blakely, nós vamos falar aqui como é que ela conseguiu êxito, sendo aí uma renomada, empreendedora, reconhecida aí pela Forbes, tendo ali vários elogios. Tudo começou quando ela enfrentou um problema, E neste problema ela participaria de um evento com uma calça clara e usando essa calça clara, ela ficou um pouco constrangida, pois a calça, por ser clara, não caiu muito bem, sendo que as peças íntimas dela ficou muito exposta e ela ficou constrangida. Para evitar solucionar esse problema, ela vai até o banheiro, utiliza ali uma meia calça e corta a parte de baixo para que ela pudesse ficar menos exposta. Foi uma solução paliativa, pois durante o evento ela teve que várias vezes fazer um ajuste ali da calça ali improvisada, da meia calça improvisada que ela utilizou. Assim sendo, ela fica preocupada e quer inventar um produto para resolver esse problema dela, que poderia ser também a solução de problema para muitas mulheres. Tá? E assim sendo, ela criou a Spanx. E aqui eu estou falando sobre a história. Lembrando que storytelling é uma técnica muito interessante para os empreendedores. E aqui eu vou enfatizar storytelling dentro do pitch. Como é que ela conta essa história? Eu estou aqui resumindo a história, não vou falar sobre a história nos detalhes, mas mostrar aqui no pitch, que é a apresentação de um negócio, como é que ela utilizou a história para criar uma das empresas bem famosas. E tudo aconteceu, não só aqui, mas um ponto importante, um acontecimento foi quando ela foi apresentar o seu produto para uma rede muito famosa, que era a Neiman Marcus. Se ela entrasse nessa loja, nessa rede de departamento, ela teria ali o seu produto muito bem distribuído, muito bem divulgado, de tal forma que ela precisava entrar nessa rede. Então, ela é convidada a fazer a apresentação para uma representante dessa empresa, e a representante da empresa deu para ela 10 minutos. E o que aconteceu nesses 10 minutos aqui é interessantíssimo. Aqui disparou a sua carreira e o seu produto. O que ela fez? Então, 10 minutos. Repito, a representante deu 10 minutos para que ela fizesse a apresentação do seu produto. Mas o que aconteceu? Isso aqui para mim
É um ponto importantíssimo. Em 2 minutos, ela percebeu que a sua apresentação não alcançaria sucesso. Para mim aqui, isso é um ponto fenomenal. Então ela estava fazendo a apresentação e percebeu, em 2 minutos, teria 10 minutos. Percebeu que nesses 2 primeiros minutos que ela não iria conquistar, ela não iria entrar na cabeça, na mente e nem no coração da possível investidora. Em 2 minutos, ela consegue mudar a comunicação. Então vamos lá, que coisa interessante. Comunicação multimodal. Tá? Então a comunicação multimodal, conforme eu falo em meus cursos, nós somos comunicadores visuais, nós somos comunicadores auditivos e sinestésicos. Ou seja, há pessoas que são conquistadas, aprendem, interagem com o mundo mais visualmente, outras mais auditivamente e outras mais sinestesicamente. Quando ela faz aquela apresentação conversando com a sua interlocutora, ela estava fazendo uma abordagem dentro do aspecto auditivo. E, dentro do aspecto auditivo, ela percebeu, por isso que ela é uma excelente comunicadora. Comunicador não é aquele que apenas fala, o comunicador é aquele que sabe ouvir. Então, ela estava ouvindo, ela estava interpretando a reação da sua interlocutora e viu que não ia conquistar. Então, ela muda a estratégia. A comunicação auditiva, naquele momento, precisava ser mudado rapidamente. Tá? Então, e ela sai do modo auditivo e mudando de estratégia, esse para mim é um ponto muito interessante, né? Ela conta uma história. Né? E qual a história que ela conta? Então, ela está fazendo um pitch, uma apresentação do seu produto, auditivamente, né, falando, alcançando sua interlocutora auditivamente, não estava alcançando êxito, e ela usa uma estratégia do storytelling, que é como contar a história. E o que ela faz? Ela faz um convite para que a sua interlocutora vá ao banheiro e ela conta a história de como é o constrangimento que ela passou, e nesse constrangimento, então ela veste ali a roupa, experimenta a roupa no banheiro, perante a sua interlocutora, e aí ela, mudando de estratégia, ela conquista. Olha que coisa interessante. Quando ela usa o storytelling, ela está fazendo com que a pessoa, primeiramente, ela entrou no problema, ela usou um gatilho aqui, né, um gatilho mental, que é mostrar a dor e depois mostra a solução. Então, ela mostrou a dor pela qual ela passou e qual é a solução. E mostrou também que essa dor é uma dor que talvez não seja só dela, é uma dor que seja de muitas e muitas mulheres. Então, ela tira a pessoa do plano passivo e coloca a pessoa dentro do plano ativo. A pessoa não apenas conhece a história, a pessoa ali, a interlocutora, começa a viver a história. Então, a técnica do storytelling tem também essa finalidade, tirar a pessoa do plano passivo e passar a pessoa para o plano ativo. Quando isso acontece, o poder de convencimento aumenta muito. Lembrando que estou resumindo aqui essa história, fazendo uma análise rápida da importância de você colocar ali o storytelling como uma da técnica de convencimento. E aí ela mostra a concepção, ou seja, como o seu produto foi concebido. Se você puder contar uma história de como o seu produto foi concebido, de como ele foi criado, se tiver uma história, ou cria uma história, ou tenha uma história, a história tem a finalidade de fazer com que a pessoa se envolva emocionalmente. Antes das pessoas se decidirem racionalmente, elas precisam ser convencidas emocionalmente. Então, quando Sara ela faz isso, ela mostra o problema, né? Ela coloca a pessoa dentro daquela situação constrangedora. Olha o constrangimento que eu passei perante um público dessa maneira, né? Aí eu dei uma solução. Ou seja, quando se trabalha com as emoções, nós temos uma
probabilidade de um maior convencimento. E foi isso que ela fez. Então, ela tira a pessoa do lado do plano auditivo e passa para o plano sinestésico, viver e presenciar aquele momento pela qual ele passou. Então, saiu do plano auditivo. É claro que numa apresentação nós podemos fazer uma apelação visual, podemos fazer uma apelação auditiva, mas neste caso, ela fazendo uma interpretação da comunicação, ela entendeu que precisava ver ali um plano, uma apelação sinestésica, e ela fez isso de uma forma magistral. O nosso ponto alto aqui, são vários, né? Mas vou pontuar aqui como ela foi inteligente ao fazer a interpretação, né? E mudar de estratégia. Olha, auditivamente não está dando resultado, eu preciso mudar. E interessante que ela mudou, né? Trocou o pneu do carro em andamento. Isso que é importante. Ela teve que fazer isso dentro dos 10 minutos, em 2 minutos. Ela não atrasou, ela não retardou muito sua interpretação e a mudança de estratégia. Então, o que ela fez? Não contou uma história, ela fez a pessoa viver a história. Mais importante do que conhecer a história é viver. Quando a pessoa vive, quando a pessoa sente, há uma neuroplasticidade, há uma mudança no cérebro, e essa mudança ela facilita o poder de decisão. Ok? Então ela mostra o problema que ela usou. É interessante, né, que em 10 minutos, talvez menos, ela conseguiu trabalhar com uma arma muito poderosa, que é chamada de gatilho mental. Então ela mostra o problema e mostra a solução. Ela mostra a dor e mostra o remédio. Então são gatilhos que potencializam, entram na mente do seu interlocutor e potencializam a decisão, né, de compra e assim por diante. Então ela, além de contar a história, o storytelling, que apresenta primeiro o vilão, que apresenta o primeiro problema, ela também mostra a solução, o remédio. Isto, repito, que é importante, potencializa a decisão do seu interlocutor. Mostrou primeiro o vilão, o seu problema, mais do que mostrar, precisa enfatizar, ela fez com que a pessoa vivenciasse o seu problema, ok? E assim sendo, não sei se ela conhece, mas neurostorytelling, ela utiliza essa técnica que é contar uma história aplicando princípios e fundamentos da neurociências. E aí sim, uma ativação de vários hormônios, não vou entrar em detalhes aqui, mas dentro dos nossos cursos nós falamos sobre a importância de ativar os hormônios para que haja uma neuroplasticidade e aquela informação ela seja gravada e há ali uma ativação na nossa mente de tal maneira que alcancemos o coração e a mente das pessoas. Neiman Marcus foi o ponto de entrada. A partir desse momento, ela tem ali um grande reconhecimento e tem ali uma trajetória linda, maravilhosa, que você pode acompanhar aí nas mídias, ok? Gatilhos mentais, este é um ponto muito importante. Mostrou o problema, depois mostrou a solução. Mostrou o vilão e depois o herói, tá? Lembrando que dentro do pitch há muitos pontos, aspectos a serem abordados. Eu estou aqui mostrando que ela se valeu de uma técnica. Aqui eu pontuei, na verdade, duas, né, do storytelling, a importância de contar uma história, da concepção da sua marca, do seu produto, da comunicação multimodal e mais do que a inteligência, a sabedoria da interpretação da comunicação e mudar a estratégia de uma comunicação auditiva para uma comunicação sinestésica, ok? Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos mais vídeos sobre esse assunto, pitch e storytelling, tá? E também temos cursos sobre este assunto
E sobre o neurostorytelling, né, que eu falo que é storytelling se valendo da neurociências. Tá? Os nossos cursos são cursos em videoaulas e também vasto material didático. E o ponto alto dos nossos cursos são as oficinas, que é o módulo prático. Muitas pessoas têm problemas em fazer apresentações. Então, o ponto alto é, saindo do modo teórico, o professor Calazans proporciona momentos, oportunidades, ambientes para que você reiteradamente, repetidamente, possa treinar, apresentar tudo aquilo que você aprendeu de uma forma teórica. Para mais informações, no site do professor Calazans, IPK, e também nós fazemos um convite para que você seja membro da Academia de Comunicação e Oratória. Sendo membro, você tem acesso a cursos especiais, com descontos especiais e outros cursos sem custo adicional. E mais importante, você pode participar de vários eventos, inclusive apresentando, fazendo as suas apresentações, como aulas, pitches, debates, palestras. Repito, muitas pessoas não alcançam a excelência porque não têm oportunidade nem ambiente para colocar em prática. Este é, sim, o ponto alto do professor Calazans. Conta uma história e vamos aí melhorando a história, colocando as técnicas, os princípios e fundamentos. Para mais informações, nosso e-mail, calazansdaniel@gmail.com, ou nosso telefone, que também é Zap, é o 11 o 986936733. E faça um convite para que você conheça o nosso grupo. Você pode escanear esse QR Code e fazer parte do nosso grupo de comunicação e oratória. Assim sendo, você vai receber todas as informações sobre os nossos próximos eventos, cursos e palestras. A sua atitude define a sua altitude. Voo alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.